Pai do Senhor, meus irmãos, né? Vamos meditar mais uma vez aqui na palavra do Senhor, né? Alguém pode pensar ou perguntar, será se não existe outro meio para as pessoas serem salvas, o ser humano ser salvo, né? Será se não existe outra possibilidade, né? Afinal de contas, existem muitas pessoas boas na sociedade. Em todo segmento na sociedade existem pessoas boas, seja na religião, né, ou fora da religião. Existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas más que vivem na iniquidade, que é uma pessoa difícil na sociedade. Já tem outras que são pessoas boas, que admiramos. E até quando vamos no funeral, que alguém morre, né, e que ela é muito querida na sociedade, que as pessoas gostam muito. Então o que acontece? As pessoas chegam lá dentro, ela é uma pessoa boa, né? E Deus vai colocar ela num lugar bom, que ela merece. As pessoas dizem isso, né? Quando uma pessoa é ruim no sentido da sociedade, que ela é uma pessoa malfeitor, que não traz credibilidade, as pessoas, né, às vezes nem falam isso, né? É uma pessoa ruim, uma pessoa má, né? Então, muitas vezes as pessoas podem questionar justamente isso. Será se essa pessoa, por ser boa, né, ou mesmo ter uma religião, ou não ter uma religião, mas por ser boa, essa pessoa, Deus vai colocar num lugar bom, ou essa pessoa vai ser salva, né? E quando olhamos para as Escrituras, a palavra de Deus nos ensina, devemos buscar na palavra de Deus, devemos buscar nas Escrituras, de fato, aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos ensina, como verdade, né? E os meios, porque como é que nós sabemos que somos salvos, como é que nós sabemos o plano de Deus para a salvação? Através da palavra de Deus, não é o que achamos, mas é aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Em João, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, ó: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Como nós já vemos falando nesse texto, assim dentro desse texto, entendemos, né, quando olhamos para o contexto, né, que Deus está trazendo uma resposta para Nicodemos. Né? Nicodemos ele vai até Jesus e reconhece que o Senhor Jesus é vindo da parte de Deus por realizar os milagres, e o Senhor Jesus começa a falar para ele sobre salvação, né? Todo o texto, né? E quando chega no versículo 17 e 18 que lemos, o Senhor Jesus ele começa a explicar para Nicodemos, ele começa a dar resposta para Nicodemos. E nesse texto ele começa a mostrar a Nicodemos que na verdade não tem jeito, né? Não tem uma saída para o homem ser salvo, quer dizer, não tem uma saída a não ser o próprio Cristo, né, para o homem ser salvo. E ele coloca no versículo 17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que ele coloca aí, ele tira a possibilidade, né? Ele vai dizer, ó, Deus enviou o Filho, né, o Senhor Jesus ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, não tem outra possibilidade, não tem outro meio, né, para que o homem seja salvo. Ele veio para salvar, porque não existe outra maneira. Se existisse outra maneira do homem ser salvo neste mundo sem Cristo, não precisaria ter vindo. Então ele veio porque não havia nenhuma possibilidade de nenhum homem deste mundo, nenhuma pessoa ser salva, a não ser por meio de Cristo, né? Os profetas do Antigo Testamento, as melhores pessoas boas do mundo não seriam salvas. Inclusive a mãe do Senhor Jesus, a Virgem Maria, ela vai dizer, minha alma se alegra no meu Salvador. Lá em Lucas vai dizer isso. A própria mãe do Senhor Jesus reconhece que ele o salvava, que ele é o salvador dela, né? Então, geralmente temos uma dificuldade porque nós lemos o versículo 16 do capítulo 3, né, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente começa a dizer, Jesus te ama, e Deus é amor, aquela coisa toda, mas esquecendo de ler o texto todo, que Deus realmente é amor. Ele salva por causa do seu amor e da sua misericórdia, mas Deus também é justiça. E por Deus ser justo, se o homem cometeu os pecados, o homem está no pecado, ele será condenado, porque Deus é justo. Né? O versículo 18, ele coloca o seguinte, quem nele crê, né, não é julgado. Quem nele crê, se você crê em Cristo, se a pessoa crê em Cristo, não é julgado. Ou umas traduções diz, não será condenado, né?
quem nele crê não é condenado. Outros dizem que quem nele crê não é julgado. Então, quando o homem crê em Cristo, ele é livre da condenação, né? Porque o próprio Cristo toma o lugar dele. Cristo leva sobre si os seus pecados, né? E ele coloca também, quem não crê já está julgado, né? Ou já está condenado. Quer dizer, a condenação do homem é um estado, é uma condição do homem. Ele é condenado não é simplesmente porque ele comete um ato de pecado. Ele é condenado porque o pecado está nele. Ele está morto nos seus delitos e pecado. Então o homem é condenado e é julgado por causa dos seus pecados, certo? E é justamente isso que a palavra do Senhor diz. Diz que ele será condenado, ele continua no versículo, portanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se ele não crê, ele está dizendo que ele está condenado, ele está perdido, entende uma saída. Deixa eu contar só uma historinha para encerrar. Vamos dizer que uma pessoa, seja preciso uma pessoa ir para um tribunal, né, para defender de algum erro, né, e ali ele contrata um advogado, ele vai comparecer diante do juiz, né, para apresentar toda a sentença. Ali vai ter um promotor de acusação. Então o que acontece? Quando ele chega lá, ele é culpado, ele tem falha, né? O juiz, o promotor vai acusar, o juiz está ali para ouvir, para decretar a sentença, se livra o homem daquela condenação ou se absolve ele, declara ele justo. Então o que acontece? O advogado vai fazer a defesa. Então, nesse lado aqui, o Senhor Jesus é o nosso advogado, né? E quando o Senhor Jesus é o nosso advogado, ele vai defender o pecador, o falho, o homem. Mas, nesse caso, ele mesmo, o próprio Cristo, ele está pagando pela dívida. É como assim, eu chego diante de Deus totalmente culpado, cheio de pecado, o diabo me acusa, diz que eu tenho que ser destruído, realmente o pecado me condena. O juiz está ali, que é justo, e vai me condenar, porque eu sou pecador, ele é justo, ele não pode negar a si mesmo. Mas o Senhor Jesus chega para o Pai e diz assim: Pai, eu morri por ele, eu paguei o preço por ele, ele devia ser condenado, mas o pecado estava sobre mim, eu fui condenado, o pecado me condenou, né? E eu tomei o lugar deste pecador para que ele fosse salvo. Então o que acontece? Jesus tomou o meu pecado. Então quando eu acredito nele, independentemente se seja bom ou ruim, segundo a visão das pessoas, o entendimento das pessoas, eu sou salvo. Porque Cristo levou sobre si os meus pecados, porque Ele perdoou os meus pecados e Ele intercede por mim, intercede pelos irmãos. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude para que possamos crer com toda a força da nossa alma.